Então, vamos lá. A lei de Proust, lembra que a gente viu que é a lei das proporções constantes, né? E essa lei de Proust, lá atrás, eu falei para vocês que independente da reação química, as proporções se mantêm constantes durante todo o seu processo, né? E quais são as consequências dessa lei de Proust, tá? Então, quando as substâncias elas vão reagir em experiências diferentes, tá? Independente de qual seja o tempo, o intervalo, elas fazem numa mesma proporção. E essa proporção, ela é característica de cada reação, independente da quantidade de reagentes. Como assim? Ó, deixa eu pegar um canetão aqui. Ó, lá atrás, eu coloquei para vocês a reação da água. E aí eu coloquei assim, ó, H2 mais meio O2, que formava H2O, tá? Então aqui a gente tem a reação da água. Quando eu coloco a mesma reação e eu coloco 2 hidrogênios, toda a minha reação dobra. Então aqui eu vou ficar com O2 e aqui eu vou ter 2H2O. Então isso é o que Proust dizia, tá? Que independente de cada experiência, de cada reação, essa proporção ela é característica e independe da quantidade dos reagentes. Porque eu usei um reagente, dobrei minha reação, 2 reagentes, tá? Então, sempre que a gente tiver isso aí, isso vai ser uma consequência da lei de Proust. Então, para cada reação, a massa do produto sempre vai ser igual à soma das massas dos reagentes. E isso nós também já estudamos lá quando a gente estudou a teoria de Lavoisier. Então, o que eu estou dizendo? Ó, vou pegar aqui em cima, vou escrever de azul para vocês não confundirem. Ó, vou pegar aqui em cima. Eu tenho 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, que está formando 18 gramas de água. Ou seja, a somatória das massas dos reagentes é igual à massa dos meus produtos. 2 mais 16, 18, tá? E isso foi Lavoisier que disse. E aí, quando a gente pensa em fazer o balanceamento das reações, a gente já lembra que se eu dobrar isso aqui, nenhum. Primeiro ano, nenhum aluno. Mas estão todos online, tá? Então, se eu dobrar aqui, ó, se eu aumentei 2 vezes aqui, toda a minha reação é duplicada. Se eu triplicar, se eu colocar um 3 aqui, toda a minha reação vai ser triplicada também, tá? Então, isso é o que acontece segundo a lei de Proust. Então, quando eu coloco 3 hidrogênios aqui, aqui eu vou ficar com o quê? O que eu vou ter aqui? Um oxigênio e meio. Um oxigênio e meio. E aqui, 3 H2O. H2O. Então, sempre, ó, se eu dobrar, dobro toda a reação. Se eu triplicar, triplica toda a minha reação. E isso é para a reação inteira, tá? Não é só para o hidrogênio. Observem que quando eu fui fazendo as dobras, ou os triplos, a gente tem uma duplicação na reação toda, tá? Então, duplica toda a minha reação. Então, o que a gente sabe? Que as massas utilizadas em cada experiência equivalem ou ao dobro ou ao triplo das massas da primeira experiência, tá? Então, as massas dos reagentes e dos produtos que participam dessa reação pode ser diferentes, tá? Mas sempre há uma relação de proporção constante entre elas. E isso é o que mostra que eles obedecem à lei de Proust. Então, obedecem à lei de Proust.
que é a lei das proporções constante, ok? Relembraram isso? Que eu já trabalhei isso com vocês lá no comecinho? Sim, tá. Eu lembro bem dessa lei. Eu trabalhei isso quando eu expliquei a lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes e a lei de Lavoisier, eu já abordei esse assunto com vocês. Então, assim, como consequência, nós temos o quê? Os cálculos de fórmulas químicas, então todo mundo balanceado, bem certinho, né? E os cálculos estequiométricos. Se aqui tripliquei, triplica toda a minha reação. Então, a gente entra um pouquinho já em estequiometria e balanceamento das reações químicas, que é super importante vocês saberem balanceamento, né? A gente já viu o que é o balanceamento, vocês já sabem fazer o balanceamento. E o que é esse balanceamento? O número de átomos existentes no reagente tem que ser igual ao número de átomos existentes nos produtos. Então, independente de qual seja o composto, os átomos são os mesmos. Então, aqui eu tenho hidrogênio, eu tenho hidrogênio. Esse hidrogênio está na água também. E a mesma quantidade que eu tenho de hidrogênio aqui, obrigatoriamente tem que estar aqui, né? Então, aqui eu tenho 4 hidrogênios, aqui eu também tenho que ter 4 hidrogênios. Quando eu apago esse 2 aqui, ó, eu falo que a minha reação ela não está balanceada, ela não está equilibrada estequiometricamente. Então, por isso, da importância do balanceamento. Então, os cálculos estequiométricos entre as quantidades de reagentes e os produtos que participam dessa reação química é uma consequência proposta por Proust. Ok? Certo? Ok, prof. Ok. Certo. As fórmulas químicas também é uma das consequências da lei de Proust, tá? Então, a proporção das massas como reagem são sempre constantes. Então, eles perceberam que as substâncias puras apresentam composições ponderais, ou seja, apresentam composições em massa constante. E, consequentemente, o número de átomos dentro dessa reação também é constante. Então, esse rearranjo que acontece entre os átomos para formar uma nova substância química também é algo que foi proposto por Proust, tá? Então, independente se é uma reação com substâncias puras, como a gente está trabalhando aqui, ou se é uma reação com substâncias compostas, sempre vai ocorrer um rearranjo atômico para formar novas substâncias, seja ela composta ou seja ela pura, tá? E esses átomos sempre vai obedecer a mesma quantidade dentro de uma reação, ok? Ok, prof. Ok. Bom, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês desse primeiro módulo que a gente tem para ver hoje. E aí vocês vão ver que aqui, o que aparece para vocês aqui, são as fórmulas moleculares. Mas, dentro dessa fórmula molecular, nós ainda vamos demonstrar depois as suas fórmulas estruturais, vamos demonstrar as suas fórmulas eletrônicas, vamos demonstrar as suas fórmulas centesimais, tá? E também a sua fórmula mínima ou fórmula empírica. Então, isso é o assunto da próxima aula, tá? Determinação das fórmulas químicas. Então, aqui, vocês estão vendo só a fórmula molecular. Mas dentro dessa fórmula molecular, nós temos várias outras fórmulas que existem para a gente estar fazendo a demonstração. Agora, vocês então vão fazer para mim, só tem um módulo aí, que são as consequências da lei de Proust, que é o módulo 19, tá? Então, vocês vão fazer esses 3 exercícios para mim, eu vou dar para vocês aí 10 minutinhos, acho que é suficiente para vocês fazerem, e postar lá no Que é Mágico, e aí na sequência eu já chamo para a gente fazer a determinação das fórmulas parte 1, ok? Tudo bem. Prof, deixa eu só Oi. fazer uma pergunta. Pode perguntar. Quando a apostila se refere às consequências da lei de Proust, seria essa determinação da proporção das massas? Isso. Uhum. Tá. E aí, as consequências dessa lei é o quê? São duas. A determinação das
fórmulas, né? Essa é a primeira consequência. E a segunda é a determinação do cálculo estequiométrico, do balanceamento das reações. Sim, Tá? entendi. Então, nós temos duas consequências que foi proposto pela lei de Proust. Ok, prof. Beleza? Então, façam para mim o módulo 19. E aí, daqui a pouquinho, eu já chamo vocês de novo. Vou dar uns 10, 15 minutinhos, é suficiente para vocês fazerem esses 3 exercícios. E qualquer coisa, vai me chamando no zap. Tudo Ok, bem. prof. Tchau, tchau. Até.